Bom dia a todos. Um dos motivos que me levam a gravar esses vídeos é pensar que talvez eles possam ser úteis, né, para falar as coisas que eu acredito que estão erradas na sociedade e que as pessoas talvez não tiveram a oportunidade ainda de fazer uma reflexão sobre elas, não é? Por incrível que pareça, até as coisas mais óbvias sempre vai ter uma pessoa que nunca refletiu sobre elas, nunca pensou sobre elas, por N motivos, né? Às vezes não teve uma pessoa para conversar com ela sobre aquele assunto, né? E esse é um dos motivos pelos quais eu acredito que a gente deve falar sobre os assuntos que a gente considera mesmo os mais triviais, não é? Mesmo os mais óbvios, a gente deveria conversar sobre eles, porque esses assuntos certamente vão ser novidade para alguma pessoa no mundo, por incrível que pareça, né? Esse é o caso do assunto que eu gostaria de abordar neste vídeo, que é a questão do domínio próprio, né, versus uma postura de agressividade ou de falta de continência, não é, que eu observo em muitas pessoas no meu dia a dia. Isso para mim é extremamente óbvio. É extremamente óbvio a ponto de eu ficar me perguntando por que eu estou falando sobre isso. Mas, repetindo, acho que alguém não refletiu sobre isso, acho que alguém ainda não pensou sobre isso, e por isso que eu tomei essa decisão de falar sobre esse assunto agora. Não é? Eu vejo todos os dias pessoas que não têm os rudimentos do controle próprio, né, do domínio próprio. E o que é isso? É você saber que existe hora para você fazer cada coisa, né? E que você precisa controlar o seu corpo, controlar os seus sentidos, né? Se refrear, colocar um freio em você mesmo para que você seja uma pessoa equilibrada, para que você seja uma pessoa que consiga fazer as coisas numa qualidade melhor e que seja também, como é que eu posso dizer, bem vista pelos seus semelhantes, não é? Por exemplo, vamos pegar nosso costume de falar, né? A nossa própria fala. Existem pessoas que vão falar e elas falam como se não dissessem logo, imediatamente, aquilo que querem dizer, fossem cair duras e morrer. Mulher, você que tá, mulher, você... É difícil compreender o que essas pessoas dizem. Por quê? Porque elas não estão entendendo que precisam de um controle na hora de falar. Não é? Outra coisa, a própria hora em que você vai se colocar é importante. Porque quando duas pessoas estão falando, você não pode entrar no meio. Você não pode falar na hora de ouvir. Por quê? Por um motivo muito simples. Não existe apenas você no mundo. Existem 7 bilhões de pessoas. Imagine você se cada uma das 7 bilhões de pessoas no planeta Terra decidisse fazer o que eu quero, o que me satisfaz, na hora que eu quiser. Imagine. Imagine se não houvesse regras, imagine se não houvesse polícia e cada pessoa fosse fazer o que desse vontade dele fazer na hora que desse vontade dele fazer. O que seria o mundo? Um caos, né? Gente se matando, estupros a todo momento, não é? Barbaridades de todo tamanho, roubo, não vou nem começar a falar, os roubos, os assaltos que iam acontecer, não é verdade? Então, as regras, elas são saudáveis. As regras não são coisas de ditadura, não são coisas de autoritarismo. As regras saudáveis da nossa convivência social, né? Ou seja, do nosso dia a dia com outras pessoas, as regras que orientam essa conduta, elas não são uma coisa ditatorial, chata e ruim. Não, elas são necessárias porque as pessoas precisam ter modelos de conduta para que um não fique atropelando o outro, né? A mesma condição de ser humano que você tem, o seu próximo também tem a mesmíssima condição. Então você não pode falar sempre que quiser falar. Você não pode entrar na casa das pessoas sempre que quiser entrar na casa das pessoas, não é?
Você tem que esperar a sua vez de falar, você tem que esperar a sua vez na fila, você tem que saber que não é toda hora a hora de reclamar, não é toda hora a hora de dar aquela indireta, não é? Tem que se refrear um pouco. Nós temos que saber disso, que existem lugares para todas as coisas. Se todas as pessoas forem cheias de direitos, né? Mas fulano, não sei o quê. Olha como as pessoas pensam. Fulano, ele conseguiu fazer isso, por que que eu não consigo? É assim que as pessoas pensam, né? Elas se medem pelos outros. Olha, os pais. Os pais ensinam isso aos filhos, né? Por que você acha que quando os professores chamam a atenção de alunos que estão lá fazendo bagunça, né? Criancinhas. Quando você fala, ô fulano, você tá errado, rapaz. Qual é a primeira coisa que ele diz? A primeira coisa que ele diz é, sou só eu? Ah, menino, ah! Não é? Ele está cheio de direitos. Ele está cheio de razão, mas por quê? Porque ele nasceu assim? A astrologia do mundo fez com que ele nascesse assim? Não, não foi a astrologia do mundo que fez com que ele nascesse assim. Ele foi educado dessa maneira por papai, por mamãe, não é? Por quê? Porque papai e mamãe acham que nós devemos fazer as coisas que nós queremos na hora que nós queremos e ai de quem colocar uma regra na nossa frente. Por quê? Porque eu vou dizer que ele tá sendo injusto comigo, está fazendo acepção de pessoas, está tendo preconceito, não sei o quê. É isso que acontece. Como é que as pessoas se colocam? Como é que as pessoas reclamam as coisas na nossa sociedade? É com um olhar agressivo, com uma fala agressiva, com uma postura deselegante, não é? E isso todos os setores da sociedade. É um caos. É um caos essa realidade. Professores, só o que tem é professor agressivo, mal educado e mal criado. Não estou dizendo que todos são assim. Eu preciso dizer isso porque tem gente que vai dizer que eu estou falando que todos são assim, mas não são todos. Mas existem muitos professores agressivos, mal criados, que, usando o nosso linguajar aqui, não é, trocam juiz com criança. Com a mesma má criação que a criança tem, o professor tem. Né? Tem professor assim. Tem professor que no primeiro dia de aula, nenhum aluno o ofendeu, nenhum aluno ainda se comportou de forma indisciplinada, porque é no primeiro dia de aula, mas ele já vai agressivo. Por quê? Porque ele acredita que tem que pisar em cima do aluno para mostrar quem manda. É assim que funciona, né? Essa agressividade. Ó, eu vou contar até uma história de agressividade que me contaram, certo? Uma professora de inglês das antigas fez lá estava ensinando sobre os nomes dos animais em inglês a seus alunos lá no ensino médio, né? Aí ela colocou lá dog, cachorro, cat, gato e assim por diante. Aí ela colocou monkey, monkey quer dizer macaco, né? Nós sabemos. E ela disse que não, foi o contrário, desculpe. Donkey, né? Donkey, na verdade significa burro. E ela colocou lá que donkey significa macaco, né? E aí um aluno disse, professora, isso não está certo. Donkey quer dizer burro. A professora disse, burro é você! Não é? Alguns dias depois, houve a prova de inglês, nessa mesma turma. Uma das questões da prova tinha lá, traduza o nome dos animais. Tinha lá, donkey, e o espaço para o aluno colocar a tradução. Esse aluno colocou lá, burro. A professora considerou que ele errou. Agora veja só, uma professora fazendo uma ditadura, uma professora burra que não sabe do assunto que ela está ensinando, fazendo uma ditadura, punindo um aluno por estar certo, não é? Veja só a realidade de algumas salas de aula desse nosso país. Nós pagamos os impostos, nós pagamos os salários desses professores para eles fazerem isso, muitas vezes. Né? Existem excelentes professores e existem muitos que são dessa maneira aí. E não é só esse caso. Existem muitos professores agressivos, convencidos, orgulhosos, burros,
que não leem, que não estudam, que não se informam, que não se atualizam. É só o que tem, é só o que tem, não é? Então, isso vai transformando a sociedade num caos. Por quê? Se as pessoas que ensinam, se as pessoas que são colocadas ali como modelo de instrução para as crianças e para os jovens são dessa maneira, imagine o que eles vão ser, não é? Eles são levados a imitar a conduta desses profissionais. Isso para não falar de professores que chegam na sala e mulher, ontem eu bebi que eu tô aqui a ponto de morrer, não sei o quê. Isso é lugar comum em sala de professores nesse país, não é? Pessoas sem domínio próprio, pessoas sem uma educação, beberrões, forrozeiros, pessoas que não têm uma vida cheia de sentido, pessoas que não têm uma ética muitas vezes, pessoas que só falam da vida pessoal no local de trabalho, não é? Pessoas que não estão nem aí para o conhecimento. E lá na sala de aula ensinando. Tem muitos casos assim, não são poucos, né? E aí a questão é o seguinte: quais são as instituições que ensinam as novas gerações? São exatamente a família e a escola, entre outras, como a igreja também, por exemplo. Só que a igreja no Brasil fracassa porque não existe, né? Na verdade, as igrejas no Brasil só funcionam para ensinar besteiras, como por exemplo, sabe por que Maria se chama Ave? Uma vez eu vi um padre dizendo isso. O povo diz, e é engraçado, as pessoas dizem, Padre Fulano é formado em psicologia e filosofia. Olha só os padres que a gente tem, né? Maria é chamada de Ave porque é Eva ao contrário. Gente, pelo amor de Deus. Para começar, Eva em latim não é Eva, meu filho. Ave, a palavra ave é uma saudação latina que quer dizer salve, mais ou menos, né? Era uma saudação que inclusive os soldados faziam uns para os outros lá na época do Império Romano. Não tem nada a ver com Eva. Só que olha o que o cara está ensinando lá, né? Cadê que ele está ensinando uma moral? Se bem eu não vou dizer aqui que não se ensina nada que preste nas igrejas. Não é minha intenção dizer isso. Talvez eu esteja até sendo injusto aqui, não é? Mas a verdade é que as nossas igrejas, né, das diferentes religiões, não estão sendo eficazes para formar uma sociedade de ética, de moral. Ou eu estou dizendo besteira. Nossa sociedade está um ouro, né? Está um ouro puro aí de pessoas amorosas, de pessoas educadas, né? Tá, né? Então, nossa igreja fracassa, nossa escola fracassa, nossos pais fracassam. Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí para nada, não estão nem aí para uma leitura, não estão nem aí para uma educação, não estão nem aí para nada que não seja forró, cachaça, novela da Globo, não é? E sexo. É só isso que ocupa a cabeça das pessoas. Não tem outra coisa que ocupa a cabeça das pessoas. E isso forma uma sociedade doente, isso forma uma sociedade degenerada, né? E isso vai caminhando para o caos, para o colapso da civilização. Porque daí a pouco ninguém respeita mais ninguém. Daí a pouco tá uma bagunça só, né? E como é que nós vamos fazer para recuperar essas coisas? Ora, vamos começar, né? Vamos começar de hoje a ser pessoas mais calmas. Não precisa falar, não precisa disso não, minha gente. Vamos ser calmos. Não precisa responder. Sabe aquela resposta na ponta da língua, aquela ironia, aquele sarcasmo? Não precisa disso não. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós nos comportamos de uma forma calma, de uma forma educada, as pessoas nos consideram mais, as pessoas não querem brigar com a gente, as pessoas têm facilidade para aceitarem o que a gente disser, não é? Isso tudo acontece. As pessoas não têm problemas com. Você evita problemas, evita brigas. Agora, você gosta quando você vai para, sei lá, para um supermercado, uma farmácia ou uma repartição pública e lá você é tratado por pessoas mal educadas? Você gosta disso? Você dá bom dia, a pessoa não responde, a pessoa olha para o outro lado, a pessoa fala de forma grosseira ou mesmo sarcástica. Você gosta disso?
Eu acho que ninguém gosta disso, não é verdade? Agora, se você não gosta disso, meu filho, por que que você é assim com as outras pessoas? Por que que você é com as outras pessoas o que você não gosta que as outras pessoas sejam com você? Ora, se você acredita em um mundo de pessoas educadas, civilizadas, seja você essa diferença. E não fique apenas cobrando que o outro seja assim. Então, ser educado facilita, ser calmo facilita a sua vida. Você não entra em brigas. Quando você é agressivo, você está pedindo uma briga, né? Se as pessoas falam com você, você já está assim, ó, com a cara fechada, você já é sarcástico, que nem tem gente que é sarcástico. Você fala uma coisinha, a pessoa vem te engolir. Eu não sei por que isso. Tem gente que você liga pro telefone dela sem ela ter o seu número, ela diz: "Alô?" Pra que isso, minha gente? A pessoa está te ameaçando de alguma maneira? Não, ninguém está te ameaçando, né? Então, eu acho, eu acredito que nós devemos ser a mudança que nós esperamos da sociedade. Se nós esperamos uma sociedade de pessoas educadas, de pessoas calorosas, de pessoas que se importem com o próximo, nós devemos ser essa mudança, né? Então tá aí, hoje é um ótimo dia, né, para você começar a rever esses seus conceitos, a rever essa sua agressividade, porque isso, um comportamento menos agressivo, vai melhorar até sua relação com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Você vai ser outra pessoa. Mas se você acha que já passou o seu tempo de aprender isso, você não aprende mais, então que tal começar pelo menos pelos seus filhos, né? Pelo menos pelos seus filhos. Corte o apelidinho que ele apelida o colega, isso é horrível. O apelido racista, não é? Vamos cortar isso. Vamos cortar as briguinhas, a competitividade, a maldade. Vamos tentar criar pessoas diferentes, criar pessoas que se importem menos com coisas destrutivas e mais com coisas construtivas, não é? Espero que essa minha reflexão tenha sido útil para alguém.